Boa tarde, meu irmão. Prazer estar aqui com você e vamos aqui estudar mais uma temática da palavra do Senhor. E aqui eu quero tratar sobre obra social não é evangelismo. Vamos tratar sobre este assunto, meus irmãos. Meus irmãos, os irmãos já ouviram falar talvez da missão integral, de missões ou agências missionárias que valorizam essa questão da obra social. Meus irmãos, a gente vai perceber na palavra de Deus que ações sociais, elas são boas, mas elas não são um fim em si mesma. Ações sociais é legal de se fazer e muito bom que uma igreja consiga fazer obras sociais, ações sociais, ajudas à comunidade em diversas áreas. Só que isso, meus irmãos, não é evangelizar. Isso não é evangelismo. Infelizmente, muitas igrejas ou muitas organizações religiosas acham que estão evangelizando quando estão entregando sopão para as pessoas em necessidade, quando estão entregando cestas básicas para pessoas em necessidades, quando estão ajudando hospitais ou quando estão ajudando, seja financeiramente, manter uma casa acolhedora. Meus irmãos, tudo isso é bom, só que isso não é evangelismo. Mas, infelizmente, muitas pessoas acham que isso é fazer o evangelismo. Eu estou mostrando o amor de Deus através dessas ações. A gente vai perceber, meus irmãos, que isso não é evangelismo. Evangelizar é o quê? É falar exclusivamente de Jesus Cristo. Para isso, eu gostaria de usar um exemplo clássico na Bíblia, que é aqui, que está em Atos capítulo 3, versículo 6, onde Pedro e João, indo para o templo, adorar a Deus, compartilhar da palavra, eles se deparam então com um homem em necessidade. E Pedro ali, junto com João, são bem claros nas palavras que eles vão dizer aqui. Olha só o que eles falam no versículo 6. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Meus irmãos, Pedro aqui deixou claro para esse homem paralítico que estava em necessidade, querendo esmolas, querendo comida, e ele parou ali e pediu para Pedro e João, que estavam passando naquela localidade, ele estava até com esperança de receber uma esmola, mas os dois fitaram os olhos naquele homem em necessidade e Pedro foi muito bem claro: olha, eu não tenho aqui marmita, eu não tenho sabão, produtos de higiene para te dar, não tenho prata e nem ouro. A única pessoa, a única coisa, o nome que eu tenho é Jesus Cristo. É a única coisa que eu posso oferecer para você. E essa única coisa é tudo aquilo que o homem, ele de fato, ele precisava. Meus irmãos, obra evangelística, nós percebemos que é falar de Jesus Cristo, é falar da salvação em Jesus Cristo, falar da necessidade de salvação e que somente Jesus Cristo pode suprir essa necessidade de salvação. Evidentemente, nós podemos usar a ação social para dentro da obra evangelística, isso não é errado, mas lembre disso. Ações sociais, obras sociais não são um fim em si mesmo. Ações sociais é apenas uma desculpa para que eu possa ter um motivo de me aproximar da pessoa e assim apresentar a mensagem do evangelho. Eu não estou evangelizando se eu saio para a rua, entrego uma marmita e vou para casa. Isso não é evangelismo. Mas se eu saio na rua, entrego uma marmita e junto com a marmita um folheto bíblico, junto com a marmita eu falo de Jesus Cristo, isso se tornou evangelismo. Então perceba muito bem, se eu for para a rua, entregar uma barra de sabão e for embora, isso não é evangelismo, é só obra social. Mas se eu chegar na rua, entregar uma barra de sabão, uma barra de sabonete e falar que Jesus Cristo é o único que pode limpar o coração da pessoa, isso se tornou evangelismo. Então perceba, eu posso usar da obra social para evangelizar, mas eu não posso tirar o evangelismo e usar somente a obra social e falar que eu estou dessa maneira evangelizando, porque não estou. Evangelismo é falar exclusivamente de Jesus Cristo. Meus irmãos, quando Jesus se apresentou como a salvação, o que ele disse lá em João capítulo 14, versículo 6?
Lá diz, Jesus ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus Cristo estava sendo exclusivista, ele estava falando que a salvação era somente por meio dele, e era isso que nós temos que ensinar, é isso que nós temos que pregar. Jesus Cristo não estava ensinando que obras sociais são um meio de reconhecer o amor de Deus, são um meio de salvação. Não, não são. Somente meio de salvação e para a gente reconhecer de fato o amor de Deus é somente na pessoa de Jesus Cristo, somente através do seu sacrifício. Então perceba muito bem, eu posso fazer uso de uma obra social para me aproximar das pessoas, mas eu preciso, junto com essa obra social, junto com essa ação, junto com esse sopão que eu estou entregando, junto com essa marmita ou cesta básica, junto com essa ajuda humanitária, eu preciso levar a Jesus Cristo. Aí sim se tornou evangelismo. Há alguns missionários, meus irmãos, que trabalham em certas localidades, algumas tribos, onde o governo exige que ele tenha uma profissão para que ele possa estar lá. Ele só pode entrar nessa localidade usando uma profissão como desculpa para que ele possa estar lá, talvez como educador, ensinando, fazendo algum tipo de trabalho social. Aí sim o governo ele permite que essa pessoa esteja lá. Mas perceba, ele usa essa sua profissão apenas como uma desculpa para que ele possa pregar a mensagem do evangelho. A profissão dele, ou a função dele como educador, não é um fim em si mesmo. Ele não está lá somente com esse objetivo. Não, ele está usando a sua profissão para se aproximar daquele povo, para ter uma carta aberta, uma carta branca para entrar naquela localidade, mas o seu objetivo é pregar o evangelho. Ele está usando de uma profissão para pregar o evangelho. Nós podemos usar ações sociais da mesma maneira, apenas como uma desculpa para nos aproximarmos das outras pessoas. E se você não tem obra social, o que você faz? O evangelismo vai acabar? Não. Meus irmãos, evangelismo não depende de obra social. Evangelismo não depende de eu ter uma cesta básica, não depende de eu ter ali uma marmita para entregar, um sopão para entregar às pessoas que estão em necessidade. Evangelismo é falar de Cristo. Olha só Pedro e João que eles falaram, eu não tenho aqui prata, eu não tenho ouro, a única coisa que eu tenho é o nome de Jesus, aquilo que eu dou para você. Se você não tem condições, se a sua igreja não tem condições de fazer uma obra social, você não precisa ficar travado no evangelismo, porque evangelismo não é dependente de obra social. Mas eu diria o contrário, que obra social na igreja tem que ser dependente do evangelismo. Nós fazemos obras sociais, mas com o intuito de evangelizar. Mas note, meus irmãos, se eu não tenho condições financeiras de dar uma ajuda humanitária para as pessoas, se eu não tenho ali condições de entregar alimento para as pessoas, não é por causa desta falta que eu também não entregarei o verdadeiro alimento que é o pão do céu. Então note que o evangelismo não é dependente de obra social, mas para a igreja, obras sociais deveriam ser dependentes do evangelismo. Por quê? Se eu faço apenas a obra social, eu verei uma missão integral da vida. Se eu faço apenas a obra social, eu não estou evangelizando, não estou falando da salvação. Eu vou dar para a pessoa ali comida, ela vai ficar com a sua barriga cheia. Eu vou dar para a pessoa ali um sabão, ela vai ter higiene. Eu vou conduzir a pessoa para médicos, para ela cuidar da sua saúde, ela vai ter ali sanidade, tudo. Mas se ela morrer, ela vai com a barriga cheia, vai limpinha, vai com boa saúde para o inferno. Porque, meus irmãos, estas coisas não salvam ninguém. Então perceba, o essencial e o principal é Jesus Cristo. O essencial e a única pessoa que pode trazer salvação é Jesus Cristo. Então o que nós estamos falando aqui, qual é a conclusão que nós chegamos? Obras sociais são boas e são válidas, mas não podem ser um fim em si mesmo. Obras sociais, elas são apenas um meio para que nós possamos nos aproximar de uma maneira significativa diante das necessidades da comunidade. E dessa maneira, quando chamamos e ganhamos a atenção das pessoas, aí sim fica mais fácil de eu pregar o evangelho.
Mas eu não posso usar a obra social como um fim em si mesmo. Eu não posso suprir a necessidade da comunidade e ir embora sem falar de Jesus Cristo, porque isso que eu fiz não foi um evangelismo. Isso que eu fiz qualquer ONG faz. Isso que eu fiz qualquer organização não governamental faz. Isso que eu fiz até o governo faz. Mas pregar do evangelho é somente a igreja que faz. É uma atividade que somente você, eu e a igreja de Cristo pode fazer. ONGs não podem pregar do evangelho, o governo não prega do evangelho, só prega do evangelho quem faz parte da igreja de Cristo, só prega do evangelho quem já tem a luz de Jesus Cristo. Então, meus irmãos, nós devemos valorizar o evangelismo, que é falar de Cristo. Eu não posso excluir a pregação, eu não posso excluir o evangelismo e abraçar as ações sociais. Meus irmãos, ações sociais o espírita faz. Ações sociais, os testemunhas de Jeová eles fazem também. Ações sociais, as pessoas de religiões afros também fazem. Ações sociais, qualquer pessoa faz, até o ateu, a pessoa que faz parte da maçonaria, ele também faz. Mas pregar o evangelho é somente os crentes. Pregar o evangelho é somente a igreja de Jesus Cristo. Proclamar a salvação em Jesus é somente a igreja. Não ignore o evangelismo abraçando a ações sociais. Mas o que você pode fazer? Use das ações sociais para pregar a mensagem do evangelho. Mas se você não tem condições de fazer ações sociais, não fique dependente de ações sociais. Pregue unicamente o evangelho. Foi o que Pedro fez, foi o que João fez, foi o que os discípulos fizeram. Foi o que a igreja nas eras da história fizeram também. Pregaram unicamente o nome de Jesus Cristo. Evangelismo é falar exclusivamente de Jesus. Então a conclusão que eu chego é que obra social não é evangelismo. É o que nós aprendemos. Que Deus esteja, meus irmãos, com esta live abençoando a sua vida. Espero ter sido instrutiva tanto para você no seu evangelismo na sua casa, na sua comunidade, na sua vizinhança, no seu trabalho, na sua escola e também como igreja. Como nós, como igreja, podemos fazer evangelismo? Entregar somente a marmita não é evangelismo. Eu preciso falar de Jesus Cristo. Isto sim é evangelismo. Que nós possamos, mediante essa palavra do Senhor, prestar um serviço de excelência e de qualidade para Deus, que de fato possamos evangelizar e não fingir que estamos evangelizando, entregando abraços, entregando beijos, entregando o ombro amigo para a pessoa chorar, entregando sabão, sabonete, pasta de dente. Isto por si só não é evangelismo. Então que Deus esteja abençoando grandemente a sua vida e espero que nós, como Igreja de Cristo, possamos ser comprometidos no evangelismo.